Bom dia, pessoal. Na última aula a gente começou estudando o conjunto dos números complexos e aí a gente viu também operações com números complexos na forma algébrica, né? Na verdade, nós vimos adição, subtração e multiplicação. Hoje a gente vai falar um pouco dos números conjugados e da questão da divisão de números complexos, né? Como que nós realizamos essa operação. Então, primeiro, começando pelo número conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? Então, se eu tenho um número complexo na forma A mais BI, o seu conjugado vai ser representado pelo Z minúsculo com esse tracinho em cima. Então, se o número complexo é o Z minúsculo, o seu conjugado vai ser o Z minúsculo com esse tracinho em cima. Essa é a representação do conjugado. Observa que o que muda é o sinal da parte imaginária, que era positivo, agora é negativo. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um número complexo 2 mais 3i, o seu conjugado, né? Olha, o conjugado dele, o z com tracinho em cima, vai ser 2 menos 3i. Né? O que mudou aqui é o sinal da parte imaginária, tá bom? E só o sinal da parte imaginária. Então, se eu tiver o conjugado aqui, ó, menos 3 mais 4i, número complexo, menos 3 mais 4i, o seu conjugado vai ser menos 3, observe que continua o mesmo sinal da parte real, e muda o sinal da parte imaginária, fica menos 4i, tá bom? Se eu tiver um número complexo aqui, 2, né, só tem a parte real, o conjugado dele continua sendo 2, porque não muda o sinal da parte real, tá bom? E agora, se eu tiver um número complexo, 5i, quer dizer, eu só tenho a parte imaginária, o conjugado dele vai ser exatamente menos 5i, porque eu mudo o sinal da parte imaginária, tá bom? Então, isso é o conjugado de um número complexo. E se eu tiver apenas o zero? Zero também, assim como o 2, não muda o sinal, tá bom? Outro tema a ser abordado nessa aula é o inverso multiplicativo de um complexo. Então, o inverso, né? Quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado tem que ser 1 inteiro, né? Toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, isso não só número complexo, né? Isso também números reais, vai ter que dar 1. Tá bom? Esse é o inverso multiplicativo. Como é que eu faço isso? Para exemplificar como é que eu encontro esse inverso multiplicativo, vou usar o exemplo do livro lá da página 179, o exemplo 10, que diz assim, ó: dado o número complexo z, 1 mais 2i, encontre o inverso multiplicativo de z. Então, como é que eu vou achar o inverso multiplicativo de z? Tá? Coloquei aqui o enunciado de novo, né? Então, eu tenho o número complexo 1 mais 2i. Lembra que o seu inverso multiplicativo, o inverso dele vai ser 1 sobre 1 mais 2i. Tá bom? Então, o inverso multiplicativo é 1 sobre z. Como o número é 1 mais 2i, fica o 1 em cima. No numerador e o denominador vem todo aquele número complexo 1 mais 2i. Tá? E aí, olha bem. Como não existe divisão, como eu não consigo realizar essa divisão, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar pelo seu conjugado. Daí a importância do conjugado. Olha bem. Como eu tinha 1 mais 2i, eu vou multiplicar por 1 menos 2i e por 1 menos 2i. E aí vou ter que fazer a distributiva aqui, né? Vou até pegar a canetinha vermelha. Lembra que quando eu multiplico, eu faço a distributiva aqui do 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes menos 2 dá menos 2. Eu não mudo o sinal. Agora aqui desse lado, ó, fazendo a distributiva aqui no denominador, ó, como o sinal é trocado, né, um é positivo, outro é negativo, eu acho mais fácil explicar assim, ó, fazer 1 vezes 1 dá 1, e vou fazer 2i vezes menos 2i. Mais com menos dá menos, 2 vezes 2, 4, i vezes i ao quadrado. Tá? E agora? Fiz a distributiva com o de cima e fiz a distributiva com o denominador, o de baixo. Agora eu preciso lembrar que esse i ao quadrado aqui, na verdade, né, lá do número imaginário proposto por Gauss, ele vai virar menos 1. Tá bom? Então, copio 1 menos 2i, copio 1 menos 4 e substituo i ao quadrado por menos 1. Tá bom? E aí, continuando aqui em cima agora, lembra que o menos 1 vezes 4, menos com menos dá mais 4. Então, copiei tudo direitinho, a única coisa que eu mudei foi o sinal aqui do mais 4. Tá? Que era menos 4, com vezes menos 1 dá mais 4. E agora eu vou somar 1 mais 4, brasileiros, vai dar 5. Então, o inverso multiplicativo 1 sobre z vai ficar 1 menos 2i sobre 5. Esse já é o resultado. Só vou melhorar aqui separando o denominador, ó, tá bom? Vai ficar 1 sobre 5 menos 2i sobre 5.
5 também. Então esse é o inverso multiplicativo de 1 mais 2i. Que na verdade foi quando desenvolvi esse princípio aqui, ó. Tá? Se eu puder resumir para você aqui, quer dizer o seguinte: eu realizei essa divisão de 1 por 1 mais 2i, multiplicando pelo seu conjugado, né? Quando eu multiplico aqui por conjugado, numerador e denominador, tá? Eu desenvolvi todo esse processo para chegar no inverso multiplicativo, tá bom? Esse é o exemplo 10 lá do livro de matemática, está exatamente igualzinho. Agora vamos focar um pouco mais na divisão. Você viu que a gente já usou essa técnica. Como é que eu faço a divisão de um número complexo Z1 por um número complexo Z2? Na prática eu posso escrever divisão para lembrar, né, dessa forma, ou na forma de fração, também é uma divisão. Então, ó, quando eu vou dividir o número Z1 por Z2, a gente acabou de ver que na verdade eu vou multiplicar pelo conjugado de Z2. Ou seja, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, do número que tiver aqui embaixo. Tá bom? Ó, eu vou multiplicar pelo conjugado de Z2, numerador e denominador, tá bom? E aí, fazendo, se eu tiver aqui um Z1 sendo A mais BI, e o Z2 é C mais DI, eu vou multiplicar por C menos DI, olha aqui, ó, sinal trocado, mais, virou menos, e numerador também por C menos DI. Isso nós vamos fazer na prática aqui. Vamos ver o exemplo também do livro, lá na página 180, eu peguei o exemplo 12. Efetue Z1 dividido por Z2. Então eu quero fazer divisão de Z1 por Z2, sabendo que Z1 é 1 mais 2i e o Z2 é 2 mais 5i. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui, ó? Tá bom? De Z1 por Z2. Lembrando que para fazer isso é só multiplicar pelo Z2, pelo conjugado de Z2. Numerador e denominador aqui é o que nós vamos fazer, ó. Coloquei aqui o Z1, né? 1 mais 2i. Coloquei aqui o Z2, 2 mais 5i. E vou multiplicar pelo conjugado de Z2, ou seja, 2 menos 5i e 2 menos 5i. Eu mudo só o sinal da parte imaginária. Tá? E aí vou fazer a distributiva. Eu vou usar... E aí vou ter que fazer a distributiva e aqui eu vou usar até aquela técnica da cor aqui. Vou fazer 1 vezes 2 e também vou fazer 1 vezes menos 5. Ó. Fazer em azul aqui. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 5 deu menos 5i. Tá bom? E aí depois que eu fiz a multiplicação do 1, eu vou fazer o do segundo termo aqui, né? 2i vezes 2, que deu 4i. Eu vou fazer também 2i vezes menos 5i. Então, primeira regra de sinal, mais com menos dá menos. 2 vezes 5, 10. E vezes i dá i ao quadrado. Tá? Então, ó, multipliquei, fiz a distributiva com 1, ficou em azul. Fiz a distributiva do 2i, ficou em laranja aqui, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. O de baixo fica mais fácil, porque como eles têm exatamente os mesmos termos, 2 e 5i, muda só o sinal. Eu gosto de simplificar dizendo que eu posso fazer o primeiro com o primeiro. 2 vezes 2 dá 4. E vou fazer o segundo. Vou fazer o segundo com o segundo. 5 vezes 5i, né, mais com menos dá menos. 25i ao quadrado. E aí vou continuar o processo agora, né? Simplificando aqui. Vou fazer a operação. Copio o 2. Vou somar os termos semelhantes. Quanto que dá? Menos 5i com mais 4i. Deu menos i. E aqui já substituo o i ao quadrado por... Lembra que o i ao quadrado vale na prática menos 1, que é o número imaginário. E aí eu fiz menos com menos mais 10 vezes 1, 10. Tá bom? O mesmo fiz aqui, ó. Substituí esse i ao quadrado por menos 1. E aí a mesma coisa. Menos 25 vezes menos 1 deu mais 25. Tá? E aí vou continuar o processo somando os termos semelhantes. 2 mais 10 deu 12. Copiei o menos i. 4 mais 25 deu 29. Aqui, ó. Esse já é o resultado da divisão, que eu só vou melhorar separando o denominador ali para ficar 12 sobre 29 menos i sobre 29. Então esse daqui é o resultado da nossa divisão de Z1 por Z2, tá? Retomando o processo, na divisão é só multiplicar pelo conjugado do denominador, no caso o conjugado de Z2, tá bom? Como nós já temos feito aí.
Mais um exemplo do livro, também página 180 do livro de matemática. Efetue Z1, o Z dividido pelo conjugado de Z. Então agora eu vou dividir Z pelo seu conjugado, sabendo que o Z é igual a 2 mais 3i. Então olha bem, o Z vale 2 mais 3i, o seu conjugado é 2 menos 3i. Já muda o sinal da parte imaginária. Então aqui, ó, 2 mais 3i dividido por 2 menos 3i, já vou multiplicar pelo seu conjugado, que é mudando o sinal, né, do menos 3i para mais 3i. E aí vou fazer a distributiva, como a gente já tem feito aqui, ó. Vou fazer aqui em azul, a gente não se perder, ó. 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3i, 6i. Né? Quer dizer, multiplica primeiro o termo 2. Agora eu vou multiplicar o segundo termo ali, o 3i. 3 vezes 2, 6i. E 3i vezes 3i deu 9i ao quadrado. Em laranja lá, tá bom? Agora eu vou fazer com o denominador. Ó. Como eles são o mesmo termo com sinais trocados, eu só posso fazer quando tem sinais opostos. Vou fazer só o primeiro com o primeiro. 2 vezes 2, 4. E o segundo com o segundo. 3i vezes 3i dá 9i ao quadrado. Menos com mais, menos. Então deu menos 9i ao quadrado. E aí, continuando o processo, ó, soma os termos semelhantes aqui, né? Copio 4. Mais 6i com mais 6i dá 12i. Substitui aqui de novo, ó, o i ao quadrado. Vou substituir por menos 1, que é um número imaginário. E aí 9 vezes menos 1, por isso que deu menos 9. No denominador eu copiei o 4. Isso, mais uma vez eu substituí o i ao quadrado por menos 1. Sempre que tivesse um i ao quadrado eu vou substituir por menos 1. Menos 9 vezes menos 1, por isso que deu mais 9. E aí ficou fácil, vou somar a parte real aqui, os números reais. 4 menos 9 deu menos 5. Copiei o 12i. 4 mais 9 deu 13. Aqui eu vou só separar os denominadores, ficando menos 5 sobre 13, mais 12i sobre 13 também. Esse é o resultado da divisão dos números, do número Z pelo seu conjugado. Tá bom, Brasil? Mais um exemplo do livro que eu peguei pra gente também, da página 179, exercício 8. Ó. Determine o número complexo Z tal que 2z menos 1 é igual ao seu conjugado mais i. Então isso daqui já não é simplesmente uma divisão, não é para determinar um conjugado. Isso aqui já é como se fosse um problema em Z, um probleminha dentro do conjunto dos números complexos. Ó. Ele está pedindo para a gente determinar o número complexo. Quem é esse número complexo aqui? Ó? Né? Quem é esse número complexo Z tal que o dobro de z menos 1 é igual ao seu conjugado mais i. Então, primeiro eu vou lembrar, um número complexo, na forma algébrica, ele é sempre da forma a mais bi. Então, o que eu quero descobrir aqui é o valor do a e o valor do b. Quando eu descobri o valor do a e do b, resolvi o meu problema. Então, vou usar essa expressão aqui, né? 2z menos 1 é igual a z mais i. Só que eu já vou substituir o z por a mais bi. Então, por isso que ficou 2 vezes a mais bi. Copiei o menos 1. Igual. Quem é o seu conjugado? O conjugado vai ser a menos bi. Ó. Mudei o sinal aqui da parte imaginária mais i. Tá? E aí vou continuar resolvendo o exercício. Vou fazer a distributiva aqui. Ó. 2 vezes a, 2a. 2 vezes bi, 2bi. Copiei o menos 1. E aqui eu só copiei o segundo membro, também na igualdade. Agora, o que eu fiz foi colocar o i em evidência. Primeiro eu organizei aqui, ó, coloquei a parte real. 2a é a parte real, botei aqui na frente. O menos 1 também, a parte real, botei tudo aqui na frente. Então, parte real, coloquei aqui na frente. Tá bom? O bi, que é a parte imaginária, botei aqui no fundo, para ficar na ordem. A parte real primeiro, parte imaginária depois, 2bi. No segundo membro, eu coloquei o i em evidência. Eu tenho aqui, ó, o termo comum, que é o i. Então, coloco ele em evidência. E quando eu coloco em evidência, fica menos bi, dentro do parênteses, mais 1. Tá? Lembra que colocar em evidência é o oposto da distributiva. Né? Se eu fizer i vezes menos bi, vai ter menos bi. I vezes 1 vai ter 1. Tá? Aqui só para lembrar.
E agora eu vou comparar os termos. Como assim comparar os termos? Eu vou comparar exatamente parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, quem que é a parte real aqui? A parte real aqui é o 2A menos 1 com A. Então essa é a parte real, e é o que eu vou fazer, vou comparar os dois, vou escrever aqui do lado. E vou comparar também a parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? O 2BI com todo esse segundo termo aqui, que é o que tem I. Vou comparar o que não tem I, que é a parte real, com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Da seguinte forma aqui, aqui é a parte real, tá? Vou colocar um R de real, e aqui é a parte imaginária. E aí vou isolar, né? Passar tudo, as letras para um lado, o número para o outro, que fica bem fácil. Vou passar o A negativo para o primeiro membro, assim como eu passo o A que o 1 que estava negativo para o lado de lá positivo. 2A menos A vai dar 1A. Então quer dizer que o valor do A eu já descobri, o A é igual a 1. Já descobri a parte real. E agora eu vou repetir o processo na parte imaginária. Como que eu resolvo essa parte imaginária aqui? Primeiro eu corto aqui o I de um lado com o I do outro. Cortei, ficou só 2B igual a menos B mais 1. E aí quando eu cortei o I, simplifiquei o I, ficou fácil também. Vou passar esse B, que está negativo, para o lado de lá. E passa mudando o sinal. Por isso vai ficar 2B mais B igual a 1. 2B mais B é igual a 3B. Vou passar esse 3 dividindo, né? Vai ficar B igual a 1/3. Aí, achei o valor do B. Então, depois que eu achei o valor do A e do B, é só escrever o número complexo, né? O número complexo Z vale 1, que é o A, mais 1/3 de I, que é a parte imaginária. Parte real, né? Lembra, isso aqui é a parte real. E essa daqui é a parte imaginária. Tá? Parte imaginária. Fechou. Tá bom, brasileiros? Então, se eu puder retomar aqui para resumir o contexto, é só lembrar que o número conjugado é quando eu mudo o sinal da parte imaginária, tá? O inverso multiplicativo é quando multiplica esse número pelo seu inverso, vai ter que dar 1. E aí na prática é só multiplicar ele pelo seu conjugado, né? Que foi o que a gente fez aqui, A gente multiplicou esse número pelo seu conjugado numerador denominador. E é isso. Vamos continuar fazendo os exercícios aí do livro de matemática. Assistir mais algumas videoaulas. Já sugeri lá no Classroom e nos grupos de WhatsApp algumas videoaulas para a gente reforçar o conteúdo, tá bom? Até mais, um abraço. Até a próxima.